Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu louvo, exalto, eu engrandeço o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos deu vida mais uma vez para estarmos aqui, aquele que renovou as suas muitas misericórdias sobre nós para mais um dia. Eu nessa sexta-feira, é uma sexta-feira que é um dia em que nós relembramos ali o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Nós sabemos que isso já passou, que isso não existe mais, que isso já, que o Senhor Jesus, Ele vive, Ele reina para tudo sempre. Mas nós trazemos a nossa lembrança, esse dia, e nós queremos deixar uma mensagem, falar da mensagem da cruz, do Evangelho da cruz de Cristo, falar do sacrifício, falar do amor, do amor que Ele teve por nós, do amor que Ele teve por todo este mundo, e da submissão de Cristo ao Pai, que Cristo, Ele foi submisso em todos os momentos. Ele não usou a autoridade que Ele tinha, porque Ele tinha, a autoridade de Filho de Deus, mas Ele não usou em nenhum momento. No tempo todo Ele se fez servo. Ele se fez servo. Ele estava sempre, a palavra vai dizer que Cristo estava sempre em oração, sempre buscando ao Pai em oração, buscando ali a vontade do Pai. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas nós queremos que a nossa vontade prevaleça, que os nossos sentimentos, os nossos desejos prevaleçam, sejam colocados em prática. Mas se nós servirmos a Ele, Cristo nos dá um exemplo de estarmos na presença dEle buscando em oração, mas que nós possamos entender qual é a vontade do Pai e não mostrarmos a nossa vontade ao Pai, porque muitas vezes nós queremos mostrar a nossa vontade a Ele e não é a nossa vontade, e nós temos sim que entender qual é a vontade dEle para nós. Cristo estava sempre em oração para que pudesse entender a vontade do Pai e para que Ele pudesse estar sempre forte, sempre se fortalecendo o seu espírito, para que não prevalecesse nunca a vontade dEle, mas a vontade de Deus. Esse é um exemplo de Cristo para nós. Aleluia. A palavra que eu tenho para deixar para mim e para a sua vida nesse dia, para que nós possamos refletir sobre a palavra da cruz de Cristo, o Evangelho da cruz, está no Evangelho de João, no capítulo 18, aleluia, no versículo 10, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Aleluia. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, na noite em que Ele ia ser entregue, na noite em que Ele ia ser traído, que Ele ia ser entregue para ser morto, para ser ali crucificado, para ser maltratado, Ele vai aonde que Jesus já vai. Jesus vai ao monte ali, Ele vai ali no Getsêmani, Ele vai ali orar, Ele vai ali buscar a presença do Pai. Aleluia. Jesus não estava em outro lugar senão na presença do Pai, senão em oração. Naquele lugar em que Ele já tivera algumas vezes falando com o Pai. E nós vemos aqui que nós temos que nos colocar sempre em oração também. Em todos os momentos, estar na presença do Pai.
buscando a Ele, buscando fazer a vontade dEle, porque a oração é aquilo que nos aproxima da vontade do Pai. Nós vamos ver que Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele 3 vezes por dia, ele buscava a Deus. Daniel tinha muitos afazeres, Daniel estava ali, né? Ele tinha um cargo ali na corte ali da Babilônia, mas Daniel, ele tirava um tempo para falar com Deus. Estava sempre ali em oração, na presença do Pai, para que a vontade de Deus fosse feita sobre a vida dele, para que ele pudesse, né, se submeter à vontade de Deus. Ele tinha que estar em oração. Jesus também vai nos deixar esse exemplo. Ele vai até Getsemane para falar com o Pai, mesmo na sua aflição, mesmo no momento ali que ele estava sentindo. Jesus estava sentindo medo. Nós vamos entender aqui que ele estava com medo de tudo aquilo que estava para acontecer, porque Jesus já sabia, né, que ali naquele momento já havia chegado o seu momento, já havia chegado a sua hora, e que não poderia mais se demorar, porque já era o momento dele ser entregue, já era o momento do seu sacrifício ali, né? Que tudo ali iria ser consumado. Aleluia. E Jesus, ele vai ali ao Getsemane. A Bíblia diz que ele vai com os seus discípulos. Ele vai com 11 dos seus discípulos, porque Judas já tinha se afastado. Judas já estava ali, já tinha ido para fazer aquilo ao qual era o seu destino, que era trair Jesus. E Jesus ali estava com os 11. Jesus chega até um determinado ponto ali em que ele deixa alguns dos seus discípulos e ele sobe um pouquinho mais. E ali ele leva mais três dos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que ele está com Pedro, Tiago e João mais acima. Os seus discípulos, aqueles discípulos que estavam sempre com ele, aqueles discípulos que tinham mais momentos ali de intimidade com Jesus, aqueles discípulos que estavam com Jesus quando Jesus fez a cura da filha de Jairo, aqueles discípulos que estavam com Jesus no momento da transfiguração, no momento em que Jesus foi transfigurado, o momento ali íntimo de Jesus com o Pai. Ali Pedro, Tiago e João estavam presentes, presenciaram aquele momento em que eles conheceram Jesus ali na sua intimidade, Jesus por dentro, como ele era por dentro, transfigurado. E agora esses discípulos, eles estão ali com Jesus. E Jesus, ele se afasta um pouquinho mais ainda desses discípulos. Ele vai um pouquinho mais adiante, ali onde ele começa a falar com o Pai. Aleluia. Jesus ali na sua agonia, naquele momento em que ele estava lutando, Jesus estava lutando consigo mesmo, com a sua própria carne, porque era um momento difícil, era um momento ali de luta, de dor, de sofrimento. A palavra vai dizer que Jesus ali no Getsemane, Jesus ele suou sangue. Tão grande era a angústia, tão grande era o sofrimento de Cristo naquele momento. Aleluia. E então ele vai dizer ao Pai: Pai, será que pode passar? Será que é possível que passe de mim esse cálice, sem que eu beba esse cálice? Porque é difícil, é muito duro, é de muito sofrimento. Ele falou com o Pai. Mas em seguida Jesus disse: mas que não faça-se a minha vontade, mas a sua. Aleluia. Muitas vezes nós queremos que se faça a nossa vontade. Nós chegamos na presença do Pai para dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, quando nós estamos na presença dele, mas quando nós estamos no nosso dia a dia, nós queremos cumprir a nossa vontade, fazer aquilo que é bom para nós. Aleluia. Jesus não, Jesus nos mostra que é a vontade do Pai que tinha que prevalecer na vida dele. E assim é conosco, nós temos que ter em todo o tempo, né, querer fazer a vontade do Pai para as nossas vidas. Perguntar ao Pai qual é a vontade, qual é o desejo dele para nós. Porque nós queremos viver a vontade dele.
Porque talvez a nossa vontade é mais fácil, a nossa vontade vai nos satisfazer, a nossa vontade, né, vai nos poupar de sofrimento, vai nos poupar de luta, de dores. Mas se nós queremos estar com Ele, se nós queremos cumprir a missão que Ele nos deu, nós vamos ter que fazer conforme a vontade dEle que vai ter que prevalecer em nós. Aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem é o que vai ter que prevalecer. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele ora ao Pai. E quando Ele volta, os seus discípulos se encontram dormindo porque não puderam orar, porque não puderam vigiar ali com Ele. E Ele estava sozinho em oração, naquele momento Ele estava sozinho. E depois de um tempo, a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles soldados romanos que vieram para prender Jesus, eles chegam naquele lugar, porque Judas está com ele. Judas conhecia aquele lugar e levou aqueles soldados até ali. Aleluia. Jesus vai dizer, né? Sou eu. Jesus sabia que eles estavam à procura dele, mas eles não podiam ver Jesus pelos olhos dele. Eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam reconhecer Jesus. Porque Jesus, nós reconhecemos Ele no nosso coração. Não é com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos carnais, mas é com o nosso íntimo, é com o nosso coração. E aqueles soldados precisavam perguntar quem era Jesus ali no meio de todos. Eles não puderam reconhecer. Jesus disse, sou eu. E quando Jesus diz, sou eu, aqueles soldados, eles caem por terra. Eles caem por terra porque diante do tremendo poder de Jesus, que Jesus tinha, que Jesus tem, aleluia, eles caem por terra e depois eles se levantam e perguntam novamente quem é Jesus. Nós vamos ver aqui, se Jesus quisesse, Jesus, com pouco que Jesus fizesse ali, Ele poderia acabar com tudo naquele momento, Ele poderia destruir a todos. Se Ele quisesse fazer a vontade dEle, porque Ele tinha poder, Ele tinha condições, Ele poderia pôr tudo a perder se Ele fizesse isso, mas Ele poderia, né, que passar aquele sofrimento dEle, mas não, Ele queria fazer a vontade do Pai em todo o tempo. Ele queria cumprir a missão dEle. Aleluia. E Jesus cumpriu a sua missão, porque quando aqueles homens se colocam de pé, eles perguntam novamente, quem é Jesus? Onde está Jesus? Ele diz, sou eu. Eu já disse que sou eu. Aleluia. E a palavra vai nos dizer que Pedro, então, ele arranca a sua espada da bainha neste momento. E ele corta a orelha de um dos soldados. Pedro corta a orelha do soldado, porque Pedro, ele achava que teria que defender Jesus. Mas Jesus não precisava de defesa. Jesus não precisaria que ninguém o defendesse. Aleluia. Pedro, na sua ignorância, achou que ele teria como, cortando, brigando ali com a sua arma. Pedro ali entrou em tentação e nós temos que orar e vigiar para que não entremos em tentação. Muitas vezes nós vamos cair em tentação, mas muitas vezes nós vamos entrar em tentação. Tentar entrar em algo que não é para nós, entrar em algo que nós não temos que entrar. Pedro queria entrar em algo que não precisaria, que não era necessário ele fazer aquilo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega aquela parte do corpo daquele soldado, aquela orelha, e coloca no lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele cura aquele homem, mesmo ele estando ali ferido, sendo ferido ali. Jesus estava ferido, ele estava sofrendo, mas ele curou no momento de dor, no momento de sofrimento. Ele curou. Ele curou alguém que ele não feriu, que foi Pedro que feriu, mas ele curou. Aleluia, que nós possamos aprender com ele a curar, mesmo que nós estejamos feridos, mesmo que nós estejamos precisando de cura, mas nós curarmos aquele que está do nosso lado ferido, aquele que vem até nós precisando de uma palavra, aquele que vem até nós precisando de algo da nossa parte, mesmo que nós não estivermos bem, mesmo que nós estivermos, nós é que precisamos daquela palavra, mas nós vamos fazer o papel de Cristo, vamos curar aquele que está ferido. Aleluia.
Jesus foi traído com um beijo. A palavra diz que Judas veio e beijou Jesus. E entregou Jesus ali com um beijo. E nós vamos ver que beijo é para aquele que está próximo. Abraço é para aquele que está próximo. Judas beijou porque ele era próximo de Jesus. E ele foi e traiu Jesus com um beijo. É os que estão próximos de nós é que vão nos trair. Porque são eles que vão nos beijar. Muitas vezes nós vamos receber beijo de traição, não beijo de amizade. Nós vamos receber beijo de traição. E Jesus, ele aceitou aquilo, ele não precisaria. E ele ainda chamou Judas de amigo, mesmo estando sendo traído, com um beijo. O beijo seria para curar Jesus naquele momento ali, que ele está naquela aflição, que ele está sendo entregue à morte. Ele precisaria de um beijo naquele momento, mas de um beijo para curar, de um beijo de amor. Mas ele recebeu um beijo de traição, um beijo de entrega, o beijo que entregou ele a outros, por aquele que era próximo dele, por aquele que foi um que andou com ele, o beijou e o entregou para ser morto. O entregou por 30 moedas de prata. O mesmo Judas que outrora ele estava, recriminando ali por uma mulher, aquela que adorou Jesus, aquela que jogou aquele perfume nos pés de Jesus, que quebrou aquele perfume e jogou nos pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com aquele perfume caro. Judas disse naquela época: para que fazer isso? Para que desperdiçar esse perfume? É tão caro. Poderíamos vender. Aleluia. Judas, que não valorizou a obra de Cristo, que achou que era muito doar algo pela obra de Cristo. Aqueles muitos Judas que muitos dias estão no nosso meio, que acham que é muito aquilo que é doado para a obra de Cristo, que fala: para que dar isso, para que doar tanto assim para a obra. Aleluia. Que nós não sejamos Judas, que nós possamos amar, amar a obra de Cristo, que possamos ofertar aquilo que nós pudermos ofertar de todo o nosso coração, porque a obra depende da oferta, a obra necessita. Aleluia. Jesus foi traído com um beijo por aquele que estava sempre ali com ele, beijado por um beijo de traição, um beijo que ele necessitava para a cura, um beijo de amizade, mas não foi. Que nós possamos ter isso conosco. Aleluia. Mesmo que nós tenhamos que ser traídos, tenhamos que ser entregues por aqueles que estão do nosso lado, por aqueles que nós amamos, que nós não venhamos nos tornar iguais a eles, que nós não venhamos fazer da forma que eles fazem. Jesus não foi igual a ele, Jesus não fez igual a ele. Mesmo que ele foi traído, Jesus o amou ali, Jesus o tratou como amigo. Aleluia. Jesus curou aquele que estava ferido. Que nós possamos também ter uma palavra, ter um gesto, um gesto de amor, mesmo no momento ali que nós estivermos. Talvez nós estamos precisando de um beijo, precisando de um abraço, de cura. Mas não vai ser isso que nós vamos receber. Ao invés disso, nós vamos receber a traição, Mas nós vamos ser capazes de curar aquele que nós não ferimos, de curar, mesmo nós estarmos feridos. Esta mensagem que Cristo nos deixou é a mensagem que eu deixo para mim e para você nesse dia. No dia em que nós relembramos o sacrifício de Cristo lá naquela cruz por todos nós, para que todos nós tivéssemos vida, Ele se entregou por nós. Nós possamos levar essa mensagem conosco. No momento em que formos traídos, no momento em que formos feridos, que nós possamos estar ali
prontos a curar. Vermos aquele que está do nosso lado, que está necessitando de algo. Jesus viu, né, a necessidade daquele homem e curou aquele homem, e curou aquele soldado e colocou aquela orelha no lugar. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Malco, ele tinha o desejo de ser sacerdote. E para ser sacerdote, aquele homem futuramente, ele precisaria estar ali com o seu corpo todo perfeito. Ele não poderia ter nenhuma imperfeição naquela época. Para ser um sacerdote, não poderia ter nenhuma imperfeição no seu corpo físico. E aquele homem tinha esse sonho. E ele, mais para frente, ele não poderia se tornar um sacerdote se ele tivesse perdido aquela orelha. E o Senhor Jesus, olha como o Senhor Jesus era maravilhoso. Talvez ele já viu o sonho daquele homem, a necessidade que aquele homem tinha de ter ali o seu corpo todo perfeito. Ele não poderia faltar nada no seu corpo. E Jesus foi e curou aquele homem. Aleluia. Essa mensagem que eu deixo para mim e para você nesse dia, que nós possamos ter essa palavra no nosso coração. Se alguém vier até nós, mesmo que nós estivermos feridos, que nós possamos ter uma palavra, que nós possamos ter uma atitude, que nós possamos ter uma oração para que possa curar, para que através da nossa vida alguém possa ser curado. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, abundantemente toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém?